O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu tô acostumado. Às vezes eu gosto de trazer algumas teorias para compartilhar com vocês, como a da conexão entre Her e Lost in Translation. Ou então eu gosto de contar uma história incrível, como a do Walt Disney, ou uma história de superação, como a do Stallone. Isso porque eu amo aprender histórias sobre os bastidores e as pessoas que estão ali. E hoje eu quero trazer para vocês uma história bem curiosa e diferente do que eu tô acostumado. Há mais ou menos um mês atrás, eu assisti pela primeira vez com a minha namorada o filme A Grande Jogada. Esse filme foi escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, o que já seria motivo suficiente para começar. Mas o que também chamou a minha atenção era a história da Molly Bloom, que foi uma empresária que organizava jogos de pôquer secretos para ricaços de Hollywood, com astros de rock, empresários magnatas do entretenimento, diretores, produtores e, é claro, estrelas do cinema. O filme retrata a trajetória da Molly tanto em Hollywood como também em Nova York e mostra como a maioria daqueles ricaços só estavam ali em busca de ação, perdendo e ganhando muito dinheiro. Mas um cara em particular chama mais atenção do que os outros quando você assiste o filme. Esse é o jogador X, interpretado pelo Michael Cera, que representa uma ótima contradição dentro desse filme. Ele tem uma voz suave, uma aparência de uma pessoa boazinha, mas as suas atitudes são completamente diferentes disso. O seu personagem é um grande jogador de pôquer e que por acaso também é uma estrela de cinema. E é exatamente isso que faz as pessoas quererem jogar com ele, mesmo sabendo que vão perder. Isso porque o fascínio sobre as pessoas famosas é algo muito real e imagina isso ainda em Hollywood. O mais interessante de tudo é que ele gosta de manipular os jogadores o tempo todo. É claro que faz parte do jogo do pôquer blefar, ou seja, mentir. Então, essa habilidade de ler o adversário e conseguir fazer com que ele tenha uma leitura completamente errada das suas expressões é uma habilidade gigantesca. A habilidade essa, é claro, que não é estranho pensar que um ator teria. Além disso, o filme retrata como esse jogador pensava. Ele tem uma fala emblemática no filme que é a seguinte: eu não gosto de jogar pôquer. Eu gosto de destruir vidas. É uma fala pesada, né? Pra alguém que tá ali brincando e gastando milhões e milhões de dólares. Combinando as atitudes dele em querer aumentar os riscos do jogo com mais dinheiro na mesa, financiando outro jogador que é um viciado e em uma noite ruim acaba perdendo todo o dinheiro, o que faz com que ele faça um acordo com o jogador X, que é um acordo terrível que ficaria beneficiando o jogador X durante muito tempo. Toda essa construção do personagem é potencializada pelo fato dele ser um astro de Hollywood que gosta de controlar as pessoas dentro do pôquer e, no final das contas, acaba destruindo a carreira da Molly depois de um desentendimento. Ele é o personagem mais fascinante do filme depois da Molly, que é interpretada pela Jessica Chastain. E é óbvio, já que o filme todo é baseado no livro escrito pela Molly, então nós temos uma apresentação não só desses jogos, mas também da vida dessa personagem. O personagem X é um personagem secundário, mas essa contradição, essa mistura, ela é muito interessante. Ela é sedutora dentro do filme e faz com que esse personagem fique na sua cabeça de fato. Depois que eu vi o filme, eu simplesmente fui fazer outras coisas, não pensei mais nele, fui viver a minha vida. Só que, para todo mundo que acompanhou os grandes lançamentos do cinema em dezembro, existia de fato uma grande movimentação e expectativa para que o novo filme do Homem-Aranha tivesse a presença dos antigos atores que interpretaram o personagem. E isso me trouxe naturalmente para uma nostalgia incrível. Eu cresci vendo a trilogia do Homem-Aranha, então eu decidi fazer uma maratona com os 3 filmes, me divertindo bastante, principalmente com o primeiro e com o segundo, sofrendo com o terceiro, o que é natural, mas também me lembrando do quanto eu gosto do trabalho do Tobey Maguire como Homem-Aranha. A quantidade de vezes que eu assisti o primeiro filme deve ser surreal e incontável. Talvez tenha sido o filme que eu mais vi em toda a minha infância. Então, logicamente, o Tobey Maguire está no meu imaginário como Peter Parker. É algo natural que aconteceu durante a minha infância. E quando eu gosto do trabalho de alguém, eu costumo assistir todos os seus trabalhos e também procurar entrevistas, porque eu gosto de saber qual é a visão por trás da cabeça daquele artista, quais são as lutas daquele artista, não só como ele aborda um personagem, mas também o que ele passou para conseguir virar um grande ator, para conseguir estar naquela posição. Tudo isso me encanta, a história dos artistas é algo que eu gosto muito de pesquisar. E no caso do Tobey, ele não te dá tantas opções assim. O ator fez outros filmes conhecidos, mas nenhum que me impressionasse ao ponto de eu querer continuar vendo os seus filmes. Sempre me pareceu que o Homem-Aranha era o papel da sua vida e em entrevistas é possível ver que ele não se incomodava com isso, pelo contrário, ele sempre gostou
muito de fazer parte daquele evento escapista maravilhoso que era o Homem-Aranha. Só que a questão é, não demora muito nas pesquisas para você perceber que o ator na verdade tinha outros interesses e também outras batalhas na sua vida. Desde o começo da sua carreira, o Tobey batalhou bastante para conseguir os seus papéis. E o mais interessante de tudo é que ele necessariamente não queria ser ator. Ele já expressou para os pais que ele tinha muita vontade de ser chefe de cozinha, só que a sua mãe tinha um desejo gigantesco que ele virasse ator. É aquela clássica história em que os pais passam para o filho os seus sonhos e desejam que eles consigam de fato chegar naquele lugar que eles nunca conseguiram. O Tobey, graças ao seu talento e à sua aparência, conseguiu certos papéis, mas sempre papéis secundários. E, é claro, sendo amigo do Leonardo DiCaprio, não deve ter sido fácil crescer ao lado de alguém que conseguia absolutamente todos os papéis que queria. Rapidamente na sua adolescência, o Tobey desenvolveu o alcoolismo e ele teve que ir para uma reabilitação, se tratar para poder voltar a trabalhar como ator. Esse foi o primeiro indício de um vício na carreira do Tobey Maguire, algo que atrapalhou bastante a vida dele, mas que ele conseguiu controlar ao longo do tempo. Mas como eu estava dizendo, rapidamente nas pesquisas você percebe que o ator tinha esses outros interesses. Um deles, por exemplo, era produzir seus próprios filmes. Mas como você já deve ter percebido, eu não tô aqui para falar dos filmes que o Tobey produziu. Foi em uma entrevista com o Jimmy Kimmel, que é um dos entrevistadores mais famosos dos Estados Unidos, que a minha cabeça explodiu. Lá estava Tobey quando o entrevistador começou a perguntar sobre a sua vida no poker. Eles falam sobre o Tobey ter jogado campeonato, ser muito bom nisso, ter jogado com um grupo exclusivo de celebridades e apostar muito dinheiro. O entrevistador, inclusive, pergunta pro Tobey qual foi a maior quantia que ele ganhou em toda a sua vida. Ele não fala, mas o que ele faz é confirmar que, de fato, essas coisas aconteciam. Logo depois, eles falam dos impostos, que o Tobey fala com tranquilidade ter pago todos. E, casualmente, na sequência, eles brincam de Connect 4, onde é possível, mesmo com um jogo de criança, perceber a competitividade do ator, que, é claro, ganha a partida, e você consegue ver vários trejeitos da sua calma, de como ele olha no olho do adversário, como ele fala com o adversário. É um exemplo bobo, mas muito interessante de como o Tobey joga qualquer coisa. Afinal de contas, pessoas que são muito competitivas costumam jogar qualquer coisa da mesma forma. Mas você pode estar pensando, isso não é o suficiente para conectá-lo ao jogador X, não é mesmo? Afinal de contas, existem muitas celebridades em Hollywood e o Tobey poderia estar falando de um outro jogo particular que ele jogava com as celebridades. Mas uma breve pesquisa com as seguintes palavras: Tobey Maguire Poker Story, me levou a diversas matérias em que a conexão entre ele e o jogador X se transformaram em realidade. Não só o livro que a Molly escreveu usa o nome do Tobey, mas outras figuras que participavam dos jogos confirmaram a sua presença, assim como também um processo judicial onde todas as celebridades fizeram acordos onde eles pagaram certa quantia para não serem processados. E isso conectava diretamente o Homem-Aranha ao jogador X. Essa história é no mínimo muito curiosa. E é claro, isso não quer dizer que essa crueldade que ele apresentava no poker se estendia para os outros campos da sua vida. Afinal de contas, não tem como a gente saber disso, não tem como a gente pensar isso. O que nós sabemos é que no poker, o Tobey Maguire virava um personagem bastante cruel. O Tobey, na verdade, foi uma das cabeças por trás desses jogos, e a história vai muito além da Molly. Ele e um sócio foram os fundadores desses jogos. Ele levava amigos como Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, o diretor Todd Phillips, Matt Damon e muitos outros para esses jogos. E eram pessoas que sabiam muito menos que o Tobey sobre poker. E muitas pessoas falam que o Tobey fazia coisa de 15 milhões de dólares por ano com esses jogos, ganhando às vezes no mínimo 1 milhão por mês. O filme A Grande Jogada faz uma representação de um cara muito seguro na sua posição de poder e que, além de ser um grande jogador, tem prazer em enganar os seus adversários com blefes incríveis e mostrar na sequência o que fez. E como eu disse para vocês, ele teve que responder na justiça, mas isso aconteceu depois que o seu sócio nos jogos, o Houston Curtis, que foi um dos fundadores ao lado do Tobey dessas partidas, ele acabou usando o dinheiro de investidores nas partidas para apostas, e isso é ilegal. Esse mesmo sócio escreveu o livro Billion Dollars Hollywood Heist, que conta uma versão bem mais pesada do que a do filme do Aaron Sorkin, né, sobre tudo o que aconteceu. Então você tem mais informações por lá sobre como essas operações funcionavam. A Molly fez parte dessa história, mas ela não é a história toda. E, claro, se você for parar para pensar, faz sentido o Tobey buscar esses jogos mais exclusivos. Afinal de contas, ele era o Homem-Aranha e mal podia sair na rua sem ser reconhecido. Então, ele acabou criando os seus próprios eventos. E no livro da Molly tem uma passagem muito pesada em que ela conta como ele um dia ofereceu $1.000 para que ela latisse. E, o pior, ele não gostou nem um pouco quando ela recusou, criando uma situação bastante constrangedora para ela. E o que eu acho mais interessante nessa história toda é que ela fala muito mais sobre o poder que aqueles homens tinham do que necessariamente sobre os comportamentos
comportamentos do Tobey Maguire. Pessoas com uma quantidade absurda de dinheiro, jogando loucamente e com alguns deles sendo mais espertos e vendo uma oportunidade de não só vencer, mas também de ter poder sobre os outros e faturar muito com isso. E essa foi a história do Tobey Maguire no poker, pessoal. O ator segue no meu imaginário como o melhor Homem-Aranha que já existiu, mas também isso não quer dizer que eu sentaria em uma mesa para jogar com ele qualquer tipo de jogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história maluca. Vamos conversar por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo.